Boa noite, meus amores, meus seguimores! Vamos com tudo para mais uma Policlass! Para você que está entrando aqui comigo agora, seja muito bem-vindo. Quero muito, desde já, agradecer a sua presença. Eu honro cada um que está aqui agora comigo, tá? Então eu tô aqui fazendo mais uma Policlass, muito feliz, muito animada, para trazer mais um pouquinho do meu conhecimento para você. E eu espero que ele possa te ajudar, que você possa pegar isso e colocar em prática, tá bom? Então eu quero começar, antes de eu começar, na verdade, eu quero pedir para você que tá entrando aqui agora, que fale para mim de onde é que você tá me assistindo. Quero saber também se você tá me vendo, me ouvindo bem, se sim. Manda seu coraçãozinho pra mim, manda seu joinha que eu amo saber se você tá me vendo e me ouvindo bem, tá bom? Então vamos com tudo. Hoje na Policlass eu resolvi falar sobre um assunto bem interessante, mas com uma visão assim mais holística. Gabi tá entrando aqui agora, seja bem-vinda. Então já marca pra mim, já coloca aí nos comentários de onde é que você tá me vendo, de onde é que você tá me assistindo. Tá me vendo, tá me ouvindo bem? Coloca nos comentários, manda seu joinha pra mim, tá? De onde é que você tá me assistindo? Coloca nos comentários. Então é o seguinte, hoje eu não quero enrolação aqui, gente, porque assim, eu converso muito e eu tenho que ser bem objetiva para que vocês possam pegar, né, um pouquinho desse conhecimento, desse assunto que eu tô trazendo hoje para vocês, ok? Então hoje eu quero falar sobre Ayurveda. Ah, ótimo, Gabi, gratidão, viu? Gratidão. Hoje eu quero falar sobre desbiose intestinal, quero falar para vocês o que é isso e quero falar também qual que é a visão, né? Como é que o Ayurveda trata isso, tá? Mas como eu falei, mais numa visão holística e não numa visão ocidental, ok? Então vamos começar. MC tá entrando aqui, Marcos tá entrando aqui, seja todos bem-vindos. Kilp tá entrando aqui, gratidão desde já. Agradeço e honro a sua presença aqui comigo, tá bom? Agora, antes de eu começar a introduzir o assunto que eu trouxe aqui pra vocês, eu quero pedir pra você uma coisa. Eu venho aqui com muito amor e carinho, eu sei que eu não sou obrigada a nada, mas eu amo fazer isso, eu amo trazer um pouquinho do meu conhecimento, que o Criador de tudo que é me possibilitou conhecer, e eu amo trazer um pouquinho desse conhecimento pra você aqui. Então, honra o seu tempo, honro você, sua participação aqui comigo, mas vamos fazer uma coisa? Vamos compartilhar essa Policlass com mais uma pessoa. Eu não tô pedindo para você compartilhar com toda a sua rede de amigos, não. Eu só quero que você compartilhe com mais uma pessoa. Mas aquela pessoa que você realmente sabe que ela vai assistir, que ela gosta disso, que ela vai adorar esse assunto, tá? Então compartilhe. Vai lá no aviãozinho, ó, no aviãozinho, e vai lá, seleciona uma pessoa, uma única pessoa só. É o que eu peço pra você, tá bom? Traga ela aqui pra assistir a Policlass juntamente com você, tá bom, meus amores? Sejam todos bem-vindos. Dânia tá aqui. E, meus queridos, é o seguinte, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse assunto, quiserem me fazer alguma pergunta, eu vou pedir pra vocês deixarem aí nos comentários, porque depois eu volto, né, e tento interagir com vocês, tá bom? É isso. Ah, sim! Tudo bem, Miguel? Um cheiro, meu amor, tá? Um cheiro. É isso. Então vamos ao tema. Então hoje eu resolvi falar sobre desbiose intestinal e o que o Ayurveda tem ver esse tema, como que ele aborda isso, qual que é o tratamento assim que o Ayurveda tem para esse caso. Então vamos começar falando do conceito de desbiose intestinal, tá? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Estão me ouvindo? Ih, meu fone já perdeu aqui o negócio, mas enfim, não tem problema. É o seguinte. Então, desbiose intestinal, hoje a microbiota intestinal, a gente fala que a nossa microbiota intestinal hoje é o nosso segundo cérebro, não é verdade? Hoje, os diversos estudos científicos já mostram um grande foco na microbiota intestinal, por ser considerada realmente o nosso segundo cérebro. Então, hoje ela é considerada um sistema independente.
ok? Então é considerado um sistema independente, por quê? Porque a gente tem produção de hormônio, a gente tem produção de neurotransmissores e tudo isso afeta todo o nosso corpo. Então a gente dá uma atenção muito grande para essa parte do intestino, primeiramente, em todo o tratamento. Pelo menos é assim na visão da nutrição funcional, tá? E não é muito diferente também na visão da nutrição holística, né? Que é uma visão hoje que eu tô muito envolvida, tá? Com isso. Fino Martelinho tá aqui também, Gil tá aqui também, gratidão, ok? Então, à medida que vocês forem entrando, tá bom? Vão deixando aí o comentário de vocês. Não esqueçam de colocar aí pra mim de onde é que vocês estão me vendo. Coloca aí a cidade ou o estado que vocês estão me vendo, tá bom? Eu adoro saber aonde é que você tá me vendo, aonde que essa minha mensagem tá chegando. Adoro mesmo, tá bom? Então coloca nos comentários. Muito bem, então é o seguinte. Então a desbiose intestinal nada mais é, só pra você entender um pouquinho esse conceito de desbiose intestinal. Depois eu vou falar um pouquinho do Ayurveda, ok? Então, desbiose intestinal nada mais é do que um desequilíbrio que a gente tem na nossa microbiota do intestino. E esse desequilíbrio, ele acaba reduzindo, na verdade, a capacidade do nosso corpo de absorver os nutrientes, causando dessa forma a deficiência de algumas vitaminas e de alguns minerais no nosso corpo, ok? Na área. Ok. Então esse desequilíbrio que é ocasionado é causado pela diminuição de quê? Do número de bactérias que a gente considera bactérias boas. Então a gente tem uma baixa na produção das bactérias que a gente chama de bactérias boas e a gente tem um aumento das bactérias consideradas ruins no nosso organismo. Então, quando a gente tem um aumento dessas bactérias ruins no nosso organismo e uma baixa das bactérias boas, ocorre esse desequilíbrio. E aí isso causa, na verdade, algumas doenças, acaba causando algumas doenças, tá? E isso ocorre, né, esse desequilíbrio dessas bactérias no intestino, elas ocorrem devido ao quê? A um estilo de vida inadequado e também a erros alimentares, né, estilo de vida inadequado, alimentação errada do indivíduo, que acaba, na verdade, adoecendo o intestino e, consequentemente, levando, né, a algum desequilíbrio na sua saúde, certo? E aí temos alguns sintomas, na verdade, que é considerado como desbiose. Então, uma microbiota saudável, quando a gente tem um equilíbrio bom das boas bactérias no nosso intestino, a gente chama que a gente tem uma microbiota saudável. Então, essa microbiota saudável que a gente tem, ela acaba fazendo o quê? Ela acaba ajudando a digerir certos alimentos que o nosso estômago nem tem a capacidade, né, de digerir, tá? Então ajuda também quando a gente tem essa microbiota intestinal saudável. A gente tem também uma maior produção, né, de algumas vitaminas, principalmente a vitamina K, que é produzida lá no intestino, algumas vitaminas do complexo B também, que são produzidas lá no intestino, né, no intestino. Isso tudo quando a gente tem um equilíbrio da microbiota, quando a gente tem uma microbiota saudável, ok? A gente tem também a produção, né, de neurotransmissores, como eu falei, como a serotonina. Então 90% da nossa serotonina, que é aquele neurotransmissor do bem-estar, do prazer, é produzido lá no nosso intestino por uma microbiota saudável, mas isso eu só consigo quando eu tenho uma microbiota saudável. Quando essa microbiota ela não está saudável, eu não vou ter a produção desse neurotransmissor e, como consequência, vai me levar a quadros de ansiedade, de compulsão e etc, ok? Outra coisa que a gente tem também a gente tem com uma microbiota saudável, a gente acaba tendo a gente acaba ajudando, na verdade, a gente tem uma diminuição das bactérias ruins, e aí eu vou ter um aumento das bactérias boas, e com isso eu evito o excesso de permeabilidade. O que é isso? Quando eu tenho, né, um equilíbrio, né, nessa microbiota intestinal, imagine que dentro do nosso intestino nós temos vilosidades, né? Vou chamar de porteirinhas. A gente tem várias porteirinhas e elas estão fechadas, ok? Mas quando eu tenho um desequilíbrio nessa microbiota intestinal, que é esse desequilíbrio de bactérias ruins em maior quantidade, bactérias boas em menores quantidade, essas porteirinhas que até então estavam fechadas, elas começam a ficar abertas, ok? E aí, na alimentação desequilibrado, né? Porque como eu falei que isso ocorre devido ao estilo de vida inadequado, à alimentação errada,
como essas porteirinhas começam a ficar abertas, acaba passando por essas porteirinhas coisas que não eram para passar. E aí acabam indo para a nossa corrente sanguínea, coisas que não eram para ir, e aí acabam essas coisas, né, passando pelo sangue e se alojando em alguns órgãos do corpo, e aí surgindo algumas doenças, principalmente doenças de caráter inflamatório e várias outras doenças, ok? Então a gente precisa ter essas porteirinhas, né, bem alinhada, para que não haja passagem de coisas estranhas, ok? Então isso é muito importante, porque sempre que eu tiver essas porteirinhas abertas assim, ó, que a gente chama de microbiotas intestinais, vilosidades, né, intestinais, você vai ter deficiência de nutrientes e aí a coisa não vai funcionar, não vai fluir, ok? Damian entrou aqui agora. Seja bem-vindo, tá bom? Aqui comigo. Coloca nos comentários aí pra mim, meus seguidores, de onde é que vocês estão me assistindo. Eu adoro saber de onde é que eu tô chegando. Então não esqueça de comentar aí. Coloca, onde é que você tá me assistindo? É aqui do Brasil? É fora do Brasil? Enfim, coloca nos comentários. Eu adoro saber, tá bom? Ok, meus amores, então tudo certo. Muito bem. Então, a boa notícia, meus seguidores, é que, graças a Deus, a gente consegue curar isso, a gente consegue consertar essa desbiose intestinal caso você apresente. E aí, essa desbiose intestinal, quem apresenta esse quadro de desbiose intestinal, geralmente apresenta alguns sintomas bem clássicos. Então, se você tiver, por exemplo, distensão abdominal, que é aquele estufamento, né, inchaço assim no abdômen, na barriga, acúmulo de gases, náuseas, uma pele muito acneica, né, com muitos cravos, estiver apresentando queda de cabelo, isso tudo é indício de um quadro de desbiose intestinal, tá? É um quadro de desbiose intestinal, certo? E aí, como eu falei, a desbiose, ela tem cura, graças a Deus, a gente consegue fazer um tratamento onde a gente consegue trabalhar, né, para reduzir esse quadro de desbiose intestinal. E aí, na medicina, né, na medicina ocidental, na nutrição funcional, principalmente, como além de terapeuta, eu também sou funcional. Então, na nutrição funcional, a gente acaba trabalhando com alguns protocolos para a gente tratar esse quadro de desbiose intestinal. Além de modular a alimentação, obviamente, né, reduzindo aí as substâncias, né, que levam a esse quadro de alteração dessa microbiota intestinal, como reduzir aí alimentos que têm alto teor de gordura, saturadas, né, principalmente, que causa aí um desequilíbrio nessa microbiota intestinal, que acaba abrindo as porteirinhas que eu falei. A gente acaba tendo um protocolo, então na nutrição funcional a gente acaba tendo um protocolo para curar. Então a gente muda a alimentação, vê o que aquela pessoa está consumindo, se são alimentos que favorecem uma microbiota intestinal saudável ou não, a gente faz as trocas. E aí existem protocolos na nutrição funcional onde a gente trabalha com para melhorar, né, essa microbiota intestinal. A gente trabalha com glutamina, que é um aminoácido fantástico para fazer a recuperação, né, dessas porteirinhas no intestino. A gente acaba colonizando, né, colocando ali de forma oral a suplementação de bactérias benéficas para que ocorra, na verdade, o equilíbrio dessa microbiota intestinal, porque, como eu falei, essa microbiota, essa desbiose é um desequilíbrio, né, das bactérias ruins, onde tem um aumento e uma baixa das bactérias boas. Então, a gente acaba dando, né, suplementando, eu particularmente acabo suplementando bactérias benéficas, a gente chama de probióticos, né? Então, eu costumo fazer né? Enfim, então existe um protocolo, ok? Mas, muito bem, então hoje eu quero falar qual que é a visão do Ayurveda, que é uma ciência holística, que é uma ciência milenar que vem lá da Índia. Então, qual que é a visão do Ayurveda nessa parte
da desbiose intestinal. Então, antes de eu começar a falar disso, como que o Ayurveda vê isso, eu quero só cumprimentar aqui a Karine, que tá entrando aqui, que entrou. Cá, um cheiro pra você, minha querida. A Bílio também entrou aqui. Gente, falam pra mim de onde é que vocês estão me assistindo, tá bom? Escrevam nos comentários da onde é, tá? A cidade, ou o estado, ou o país, enfim, não sei. Mas deixe nos comentários. Tá me vendo, me ouvindo bem? Coloca também um joinha, enfim, tá bom? Adoro saber de onde é que vocês estão me assistindo. Ok? Então vamos lá. Olha só. O Ayurveda... Samuel tá entrando aqui agora. Muito bem, meninos. É o seguinte, o Ayurveda, gente, ele considera que nós somos formados por 5 grandes elementos. Os 5 grandes elementos presentes na natureza. Quais são eles? O ar, o espaço, que é éter, o ar, fogo, água e terra. Então o Ayurveda fala que nós somos formados por esses 5 grandes elementos. E esses 5 grandes elementos, eles se juntam em 3 grandes características. Então, quando o espaço e o ar se juntam, forma uma característica chamada de Vata. Quando o fogo e a água se juntam, formam uma segunda característica chamada de Pitta. Quando a água e a terra se juntam, formam uma terceira característica chamada de Kapha, tá? Então, o Ayurveda fala que essas 3 características, que nós somos formados, na verdade, por essas 3 características, Braulio entrou aqui agora, Abílio de Londres, tá bom, viu? Então, essas 3 características, elas se resumem, na verdade, em um conjunto de características opostas. Então, para eu falar dessas 3 características para vocês no Ayurveda, eu preciso falar de características. Então, como eu falei, quando o espaço e o ar se juntam, formam uma característica chamada de Vata. E aí, Vata apresenta características de secura, então já vai se identificando aí, ok? Secura, frio, aspereza na pele, uma certa leveza, uma certa mobilidade, uma certa agitação, tá? Então, são características de quem apresenta essa característica Vata. E essas características, né, levam a um conjunto de características que levam ao movimento, ok? Então, repetindo, Vata apresenta secura, frieza, aspereza, agitação, leveza no corpo, e essas características levam a movimento. Quando fogo e água se juntam, formam uma característica chamada de Pitta. Então, Pitta já é uma característica de pessoas que são mais oleosas, pessoas mais quentes, mais ruborizadas, né, que apresentam mais vermelhidões na pele. É uma pessoa mais também leve, uma pessoa móvel, é uma pessoa, né, mais penetrante. Quem tem essa característica Pitta é mais penetrante. Então essas características levam à transformação, que na verdade é a metabolização, ok? E a terceira característica é quando água e fogo, quando água e terra se juntam, formam uma terceira característica chamada de Kapha. E aí, essas características, quem apresenta a característica Kapha, na verdade também apresenta uma certa oleosidade, mas apresenta um certo frio, assim como a característica Vata, pesado, né? Se sente pesado, é mais pegajoso, é uma coisa mais densa, é uma coisa mais lenta, é uma coisa mais estável, mais parada. Então, essas características levam à nutrição, ok? Eu espero que vocês possam compreender isso. Então, quando a gente fala no Ayurveda dessas 3 características, e cada uma dessas características, elas possuem, na verdade, esse conjunto de opostos,
o que vai acontecer? Eu preciso, né, quando eu vou fazer um tratamento para alguém, usando esse conceito, esse conhecimento ayurvédico, eu vou trabalhar, na verdade, vendo se essa pessoa, ela apresenta alguma dessas características que eu mencionei agora. Então, é uma pessoa que está apresentando, por exemplo, obstipação, está apresentando secura na pele, é uma pessoa muito voada, enfim, isso é indício de que ela apresenta muito ar na sua mente, né? Muito ar no seu corpo. Então, quando eu vou pensar numa alimentação para essa pessoa, eu vou levar em conta essas características também. Entende? E aí, para quem apresenta essas características que eu mencionei agora, leveza, frieza, certa agitação, meio que voado, eu não vou dar para ela qualquer alimento. Eu vou dar mais alimentos que são alimentos que tem menos ar na composição, porque ela já apresenta excesso de ar no corpo. E aí eu vou ter que oferecer para essa pessoa alimentos mais cozidos, tudo muito mais cozido, muito untuoso, com óleo, entendeu? Para que dessa forma aconteça, né, o corpo dela possa digerir muito bem, porque também lembrando que essa pessoa que apresenta essa característica de secura, de frieza no corpo, de certa leveza, que voa muito, ela tem uma capacidade digestiva ruim. Então é por isso que eu ofereço uma alimentação mais... eu ofereço, na verdade, mais uma monodieta. Não vou oferecer muitas opções ali no prato dessa pessoa, porque ela tá com uma digestão ruim. Então eu vou oferecer uma alimentação mais cozida, uma alimentação mais pastosa, com gordura, né? Ali pode ter ghee, um óleo de gergelim, para essa pessoa que apresenta a característica vata, né? E aí eu vou trabalhando dessa forma, entende? Então é assim que a gente vê e a gente trabalha na visão holística e utilizando um pouco desse conhecimento milenar que é o Ayurveda, entende? É claro que também usando o meu conhecimento da nutrição funcional, eu vou estar usando com essa pessoa, sim, protocolos da nutrição funcional. Eu vou estar trabalhando com ela o reparo de uma microbiota intestinal, trabalhando com essa suplementação que eu mencionei, com esse protocolo, né, glutamina, probiótico, tá? Mas eu vou pensar também nisso que eu tô falando com vocês. Eu vou ver se essa pessoa tem essas características que eu mencionei agora. Entende? Então é dessa forma que a gente trabalha fazendo, na visão holística, no holismo. Porque o Ayurveda, ele não trabalha somente uma parte específica. O Ayurveda, ele trabalha corpo, mente e espírito. Então é algo muito mais além. E isso tem me fascinado muito a trabalhar, a ajudar muitas pessoas nesse sentido, tá? Então, no Ayurveda a gente vê isso. Então, a pessoa chega, tá apresentando inchaço, tá apresentando estufamento, distensão abdominal, gente, é indício de que essa pessoa realmente ela tá com desequilíbrio das bactérias do intestino, mas ela tá com bastante ar e espaço no corpo. Então eu não posso oferecer para essa pessoa uma alimentação muito variada. Eu não posso oferecer para essa pessoa alimentos que contêm muito ar. Eu não posso dar para essa pessoa uma alimentação que tenha alimentos crus. Porque os alimentos crus são alimentos que têm bastante ar, então eu preciso modificar a estrutura desse alimento. Então tudo tem que ser mais cozidinho para essa pessoa. E de preferência uma monodieta, né? Poucas opções para essa pessoa, para que ocorra ali uma diminuição desse excesso de ar no corpo e para que ela também possa reequilibrar, né, a sua digestão, possa melhorar essa digestão, porque essa pessoa também não está com a digestão boa. Então no Ayurveda a gente foca muito também a digestão. A digestão é muito mais importante do que esses doshas que eu tô falando para vocês, do que essas características. Mas isso é um tema, um assunto para uma outra policlés, tá bom? É isso? Tá fazendo sentido para você, gente? A Ana Paula P. Ribeiro entrou aqui agora. Seja bem-vindo. Braulio, acho que eu já falei. Seja bem-vindo. Tá bom, meus amores? Então é dessa forma. Então, se eu percebo que essa pessoa ela tá com essas características mais vata no corpo, eu vou trabalhar dessa forma. Agora, se é uma pessoa que está apresentando ali um certo irritação, uma certa queimação no corpo, uma certa oleosidade no corpo, entende? Então, eu vou entender que essa pessoa ela tem muito fogo na sua composição. Então, eu vou evitar na alimentação dessa pessoa alimentos muito picantes, né? Então, vou evitar dar alimentos picantes, como pimentas,
alimentos muito condimentados, porque ela tá com excesso de fogo no corpo, tá? Então é dessa forma que a gente trabalha na visão holística, olhando assim, né, na visão ayurvédica principalmente. Bela Medida entrou aqui agora, seja bem-vinda, tá? Seja bem-vinda. É dessa forma, beleza? Agora, se eu percebo que essa pessoa, ela é uma pessoa que ela é mais pesada, ela é mais robusta, tem mais gordura no corpo, é uma pessoa mais densa. Peraí, gente, só um minuto. É uma pessoa que é mais densa, é mais robusta, é uma pessoa mais lenta, é uma pessoa mais pegajosa. Aí eu já sei que essa pessoa ela tem características CAF, ou seja, essa pessoa ela tem mais água no corpo, que é um elemento parado. Então eu não vou dar para essa pessoa também alimentos que tem muita terra na sua composição. Porque no Ayurveda a gente também trabalha com os 6 sabores. E aí cada um dos sabores contém também esses elementos. Então, por exemplo, sabores doces contém água na sua composição. O doce contém água e fogo, então eu não vou dar muito alimento doce para essa pessoa que tem, né, características de ser mais robustas, de ser mais oleosa, de uma pessoa mais parada. Então eu não vou oferecer para essa pessoa alimentos doces, muito alimento doce. Eu vou oferecer para essa pessoa o contrário. No Ayurveda a gente sempre trabalha com o oposto. A pessoa chega com uma característica, eu tenho que dar o oposto daquela característica que ela está me apresentando. Então eu vou dar para essa pessoa que apresenta essa característica mais robusta, que tem mais, né, frieza no corpo, é uma pessoa mais móvel, mais parada, mais lenta, na verdade, eu vou dar coisas mais apimentadas para ela. Aí entra as especiarias, bastante especiarias. No Ayurveda tem até uma regrinha que a gente usa bastante, que é usada bastante, que é o seguinte: quem apresenta característica de leveza, de frieza no corpo, de ser voado, a gente fala que essa pessoa ela precisa sentar para ela se alimentar, obviamente, e ela precisa comer isso aqui, né? Porque normalmente, com muito ar no corpo, a pessoa fica voando, né? A gente fala que é vateando. Fica vateando. Então a gente fala que essa pessoa ela precisa sentar, precisa ter horários, tá? Pra comer. E ela precisa sentar. E aí a gente fala que ela tem que comer isso aqui de comida com isso aqui de especiarias. Já para aquela pessoa que ela tem um certo apetite, que ela apresenta realmente bastante fome, a gente fala que ela também precisa sentar para se alimentar. E aí a gente fala que ela precisa, como ela tem uma digestão muito boa, a gente fala que ela tem que comer isso, mais isso, né? Ela tem que comer isso, mais isso, ela tem que comer isso. E mais isso de especiaria, né? Enfim, mais isso de especiaria. E aí, pra pessoa que já apresenta mais, né, uma certa robustez, uma certa lentidão, a gente fala que ela tem que comer isso, mas isso aqui de especiarias. Então é bem apimentado mesmo, tá? Bem apimentado a alimentação desse tipo de pessoa. E aí, o que acontece? Então a gente olha isso no Ayurveda, sabe? Então a gente olha todos esses processos, porque o quadro de distensão abdominal, de excesso de gases e tudo, é uma característica de ar no corpo. Então eu vou trabalhar dessa forma, olhando essas características, se é mais vata, se é mais pita, se é mais kapha. E de acordo com alguma dessas características identificadas, é onde eu vou trabalhar com o tipo de alimentação, ok? É claro que nessa alimentação também eu vou estar evitando esses alimentos industrializados, porque também a gente sabe que não é interessante, tá certo? Ok, gente? Tá fazendo sentido pra vocês? Coloca nos comentários aí, meus amores! Coloca nos comentários! Eu não quero só ficar falando aqui, enfim, igual uma dralha. Tá? Eu quero que vocês interajam comigo, ok? Então, é nesse sentido que a gente trabalha no Ayurveda, sabe? Então é muito interessante. E aí, quando eu vou trabalhar também a questão dos sabores no Ayurveda, porque como eu falei, no Ayurveda a gente vê essas características, tá? Olhando, né, se a pessoa é mais vata, né, ou seja, tem mais ar e espaço no corpo, se é mais pita, ou seja, se tem
fogo e água no corpo, ou se é mais vata, se tem terra e água no corpo. Então a gente olha isso, tá? Para poder chegar a uma definição de um protocolo alimentar para essa pessoa. Mas além desse protocolo alimentar, a gente verifica muito a questão dos sabores, tá? Dos sabores. E no Ayurveda, na verdade, é preconizado, né? A gente leva em consideração, na verdade, 6 sabores, que são o amargo, o adstringente, o picante, o ácido, o doce e o salgado. E cada um desses 6 sabores também contemplam os 5 elementos presentes na natureza. Então a gente também observa isso na hora que a gente vai montar um protocolo de um tratamento mais holístico, tá? Então, por exemplo, vamos voltar de novo em quem apresenta, por exemplo, excesso de ar e de espaço no corpo, que apresenta normalmente as características de estufamento, de obstipação intestinal, de inchaço. Isso é indício para o Ayurveda de excesso de ar no corpo. Então, para uma pessoa que apresenta isso, essas características, a gente entende que é uma desbiose intestinal. O Ayurveda entende que é um excesso de ar no corpo que leva a isso, ok? Então, quando a gente vai montar a alimentação, a gente vai olhar de acordo com os sabores. Esses 6 sabores que eu mencionei agora. Então, eu vou voltar de novo a falar que para essa pessoa que apresenta essas características de excesso de ar e espaço no corpo, eu não posso oferecer tudo para ela, alimentos crus para essa pessoa. Não posso dar alimento cru para essa pessoa, porque o alimento cru, principalmente salada, contém muito ar e ela já tem muito ar no corpo. Então só vai agravar mais ainda o estado dela, entende? Então é preciso a gente fazer uma modificação na alimentação dessa pessoa. Então eu vou trabalhar no plano alimentar dessa pessoa, quando eu vou trabalhar a visão holística, né, olhando para a visão ayurvédica. Então eu vou trabalhar, na verdade, sabores mais amargo, sim, mas mudando a característica. Eu não vou dar alimento para essa pessoa, alimento cru. Não, tudo tem que ser cozido. Cozido, tudo tem que ser bem muito cozidinho, tá? Para que ela realmente reduza esse quadro de sintomas que ela apresenta. Então eu vou dar mais alimento cozidinho, tá? Para essa pessoa. Água morna também muito interessante para essa pessoa, água morna com um pouquinho de sal, porque o sal ajuda a reter, né? Essa pessoa normalmente ela não consegue reter e o sal consegue reter, né, essa água no corpo. Então eu vou dar para essa pessoa, vou oferecer para essa pessoa alimentos mais cozidinhos, tudo muito cozidinhos, tá? Então fruta, nada de consumir fruta crua, tem que ser fruta cozida. Raízes para essa pessoa que está apresentando essas características de inchaço, de estufamento. As raízes têm que ser também muito cozidinha e de preferência associada com algum tipo de gordura. Então pode ser, por exemplo, uma mandioca ou um inhame, um cará, mas associada com uma gordura como um ghee, por exemplo, ou um óleo de gergelim extra virgem, entende? Então é dessa forma. Um mingauzinho também de aveia ali, muito cozidinho. Então tudo muito cozido. É isso que a gente preconiza. Porque como eu falei já agora há pouco, essa pessoa, ela apresenta essas características, mas a digestão dela tá horrível. Então, ela não tem digestão para comer muitos alimentos, não, tá? Então, a gente leva para uma monodieta, tá? Monodieta, então é nesse sentido. Então, no almoço também, para melhorar, né, o estímulo dessa digestão, que no Ayurveda, isso tem um nome que a gente dá o nome de Agni, né? Que é um nome sânscrito, tá? Então, tudo também muito cozidinho. Tudo pro Ayurveda é cozido quando a pessoa tem essas características, tá bom? Folha eu já falei, né? Folhas crus não, tem que ser evitado. Tudo seco tem que ser evitado. Alimentos frios tem que ser evitado, porque essa pessoa já tem ar no corpo, já leva frieza, então tem que ser evitado. Alimentos, café também tem que ser evitado, porque o café, ele é adstringente, causa uma secura e essa pessoa já é seca. Então, isso também a gente evita nessas pessoas. E aí, os farináceos, pães brancos, né? Leite sem especiaria. O Ayurveda recomenda muito o uso de leite, mas leite que a gente chama da vaquinha feliz. E quando for utilizar esse leite, o Ayurveda preconiza muito o uso das especiarias, principalmente de uma misturinha que a gente tem, que acabamos fazendo, chamado de masalas, né? Que ajuda na digestão desse leite, dessa lactose do leite, tá bom? Então, o Ayurveda preconiza muito isso. Então, é nesse sentido. Então, isso para quem apresenta essas características, tá? De secura, de obstipação, beleza?
Agora, quando a pessoa ela tem muito fogo no corpo, é mais ruborizada, que ela apresenta mais uma certa acidez no corpo, aí a gente vê que essa pessoa está com excesso de fogo no corpo. Então a gente privilegia para essa pessoa que está com excesso de fogo no corpo o quê? Uma alimentação também. Aí já é uma alimentação onde pode sim ter mais cozido, tipo assim, 70% de coisa mais cozida, mais 30% ali também de coisas mais crus, né? 70% de cru e 30% cozido. Então aí também já recomenda, já preconiza, né, para essa pessoa uma água morna com um limãozinho, tá? Já é utilizado isso no Ayurveda, então pode ser utilizado. Uma outra coisa também utilizada para quem apresenta esses excessos de fogo no corpo na hora da alimentação é suco de fruta, tá? Suco de frutas frescas, alimentos também frescos, alimentos vivos. E também o Ayurveda preconiza muito o uso de óleos, gente, mas óleos de acordo com as suas características, tá? Então, para você que apresenta características de secura no corpo, não é usar qualquer óleo no corpo, tá? Então, para você, o óleo mais indicado, que apresenta secura no corpo, muita secura, muita frieza, o óleo mais indicado para a sua característica é o óleo de gergelim extra virgem, ok? Agora, já para quem apresenta muito fogo no corpo, né, muito ruborização, né, enfim, no corpo, que é excesso de fogo, aí já recomendo o uso de gordura, mas que tipo de gordura? Aí já é o óleo de coco, o ghee, que são coisas mais resfriantes. O Ayurveda recomenda, né, para quem tem excesso de fogo, algo para resfriar esse fogo no corpo. Então, ghee, óleo de coco, óleo de semente de uva, tá? Tudo pode ser usado na alimentação e até mesmo como automassagem também no corpo, tá? No almoço já requer uma alimentação mais variada, tá? Requer uma alimentação mais variada, como por exemplo, aí já pode incluir um pouco de sabor doce, então já pode incluir uma raiz, tá? E todos os sabores, né? Aí para essa pessoa pode ser incluído todos os sabores, né? Desde o doce até o amargo, picante, adstringente, o ácido, tá? Então já inclui todos os sabores, porque ele tem uma boa capacidade digestiva, tá? Cremes, né, também são utilizados, né, para essa pessoa. E uma coisa bem interessante de ser utilizada para essa pessoa que apresenta muito rubor na pele, que pra gente é um excesso de fogo, como eu falei, oferecer algo para refrescar, né, esse fogo. E aí a gente se usa muito a água de coentro, que é uma opção muito interessante, muito simples de fazer e acaba trabalhando, né, esse excesso de fogo no corpo, né, reduzindo, que é algo refrescante. E aí você pega, né, um punhado de coentro, macera, e aí depois você coloca a água, deixa ali, enfim, e aí vai tomando essa água ao longo do dia. Gente, ó, sensacional, reduz o excesso de fogo, acalma realmente. Então é fantástico. O Ayurveda é simplicidade, é autoobservação. Não tem nada, enfim. E isso que me encantou nessa ciência milenar. Isso que me encantou e eu, enfim, cada vez mais amando conhecer tudo isso. Tá bom? E aí o Ayurveda, para essa pessoa que apresenta esse excesso de fogo, a gente evita, né? Então, uso de pimentas muito forte, conservante, corante, cítricos, alimentos ácidos, embutidos, vinagre, molhos, né? Excesso de sal, de carne, porque tudo isso gera acidez no corpo e aumenta, né? Leva ao aumento de fogo. Então, isso a gente evita, tá bom? Então, é nesse sentido, gente, que a gente trabalha, tá? No Ayurveda. Então veja que é observação. É observação. Iracema entrou aqui agora, Amanda também, DB Físio também tá entrando aqui agora. Seja bem-vinda, gente. E onde é que vocês estão me vendo, gente? Coloca nos comentários. Tá fazendo algum sentido pra você esse conteúdo que eu trouxe aqui pra vocês? Tá fazendo algum sentido? Coloca aí nos comentários. Iracema, conta pra mim de onde é que você tá me vendo, Iracema. De onde é que você tá me assistindo? Iracema, DBF Físio. Coloca nos comentários, meninas, de onde é que vocês estão me assistindo, tá bom? Aí, quando a gente percebe que uma pessoa ela é mais robusta, ela tem mais ela tem mais excesso de gordura no corpo,
o que que a gente faz com relação à alimentação? Porque a gente sabe que essa pessoa mais robusta, ela tem excesso de água e terra no corpo. É uma pessoa que nem gosta de fazer atividade física. Ela gosta mais de ficar sentada ali, parada, não quer se movimentar. Por quê? Terra e água são dois elementos parados, vocês concordam? Então, terra e água são elementos parados. Como ela está em excesso com esses elementos no corpo, ela realmente vai apresentar as características desse elemento. Então, ela não vai querer se movimentar. Então, eu tenho que fazer o contrário com essa pessoa. Eu tenho que fazer com que ela se movimente. E na hora de eu oferecer uma alimentação para esse tipo de pessoa, na visão ayurvédica, a gente pensa também em oferecer uma água morna, com limão e mel, principalmente mel velho. Opa! Poliana, como assim mel velho? No Ayurveda considera dois tipos de mel. Aquele mel colhido há menos de 6 meses, para o Ayurveda é considerado mel novo. Então é um mel muito nutritivo, forma tecido. Então não é interessante para quem quer perder peso. Agora, o mel que foi colhido há mais de 6 meses, aquele mel que cristaliza, para o Ayurveda é considerado mel velho. Não é velho no sentido de que está estragado, não é isso, tá? Mas é um mel que ele possui características mais adstringentes. E essa adstringência, ela tende ao quê? A secar o excesso de água nos tecidos. Então, para quem possui certa robustez, certa gordura no corpo, é interessante de manhã você tomar um pouco de água morna com um pouco de mel velho, mas esse mel colhido há mais de 6 meses. Aí você precisa perguntar a quem você está comprando esse mel, há quanto tempo ele foi colhido, entendeu? Então é muito interessante. Ah, do Rio de Janeiro, olha, do Rio, Caruaru, meu Deus, isso é Pernambuco? É isso? Ai, gente, eu amo essa internet, ó. Eu amo essa internet. Amo de coração mesmo, porque a gente consegue chegar a vários estados, a várias cidades, enfim. Coisa que eu não chegaria se eu estivesse dentro de um consultório. Isso não é maravilhoso, gente? Maravilhoso. É isso aí, Iracema. Seja muito bem-vinda, tá? Eu tô falando isso com a Iracema, mas serve para todos que estão aqui, tá bom? Muito bem, meus amores. Ai, seguidores, amo vocês, tá bom? Amo vocês. E aí, voltando então a pessoa, ela tem que consumir um pouquinho de água morna com esse mel que eu tô falando, mel de característica mais velha, né, colhida há mais de 6 meses. Isso vai ajudar a secar esse excesso de ar no corpo. Café da manhã, para essa pessoa, eu não posso oferecer alimentos muito pesados, com sabores doces para essa pessoa, porque ela já tem excesso de água e excesso de terra no corpo. Então, se eu oferecer um alimento doce, que também tem essas mesmas características desses elementos, não vai funcionar. Vai agravar mais ainda o quadro dela, então não posso oferecer. Então, o que eu ofereço para essa pessoa no café da manhã? Então, mais para essa pessoa, eu tenho que dar coisas, né, e ingredientes mais picantes, que tem muito condimento, sabe? Picância mesmo, para que ocorra ali, né, uma agrida, não vou dizer agredir, né, mas que ela possa estimular o metabolismo dela a gastar mais energia, entende? Então é nesse sentido. Então, por exemplo, no almoço eu vou oferecer menos quantidade de comida para essa pessoa e usar mais especiaria. É o que eu falei. Para esse tipo de pessoa, ela vai comer isso, né, assim, ó, de comida, e isso aqui de especiaria. É muita especiaria mesmo, entende? É nesse sentido. Para melhorar o metabolismo e a termogênese dessa pessoa, porque ela já tem um metabolismo muito lento. E aí entra cremes como guacamole, que é uma misturinha, um patezinho feito de abacate, hummus de tahine, que é feito com grão de bico, pasta, né, de legumes, mas com adição de especiarias, como gengibre, uma pimentazinha caiena, tá? Uma páprica picante, tá? Um cominho, uma pimentinha do reino, né? Uma sementinha de mostarda. Então, entre esses temperinhos picantes na alimentação dessa pessoa. Então, ela vai comer menos, mas com bastante especiarias picantes, tá bom? Para que ocorra o aumento da termogênese dela.
ela pode sim ter uma variedade ali, mas desde que aumente o uso de especiarias no dia a dia dessa pessoa. E aí essa pessoa, eu vou tentar evitar para essa pessoa alimentos doces, como eu falei, que aí entra as raízes, né, entra os alimentos que a gente chama na visão, né, ocidental de carboidratos, né? Então eu vou realmente evitar o consumo de carboidrato para essa pessoa. Então, porque os carboidratos, eles são alimentos considerados doce na visão ayurvédica, ou seja, tem e água na composição, e essa pessoa que já é robusta já apresenta também essas características. Então eu tenho que dar o oposto para essa pessoa, ok? Então é nesse sentido. Então alimentos doces são evitados, excesso de cozimento também tem que ser evitado, aí essa pessoa já tem que consumir um pouco mais de alimentos crus. Tudo bem que a digestão dela não é tão boa também, é uma digestão mais lenta, então é nesse sentido. Comer, né, sem intervalo, então ela vai comer... ela vai comer sem intervalo e comer e nada de comer sem fome, tá? Então ela só vai comer quando ela estiver realmente com fome. E aí é para isso que eu tenho que estimular o uso de especiarias termogênicas, especiarias picantes para essa pessoa. Então é tudo nesse sentido que a gente vê, gente, que a gente observa no Ayurveda, nesse sentido, ok? E aí, os ingredientes chaves para essa pessoa, para que eu possa estimular a termogênese dela, para que eu possa estimular a digestão dela, para que eu possa fazer ela se movimentar, é usar especiarias. E as especiarias chaves para esse tipo de pessoa é o gengibre, é o cominho, é a pimenta do reino, é a erva doce, é um feno grego, é uma semente de mostarda, é uma quinua, que é o grãozinho mais pequeno, sabe? Tudo que for um cereal que é pequenininho, é ótimo para essa pessoa estar consumindo. Porque quanto maior o cereal, mais difícil dela digerir, porque ela já tem uma digestão ruim, tá? Então, de cereal entra quinu, painço, a cevadinha, que tudo são grãos, né, pequenininhos, ok? O mel, né, o velho, mas em pequena quantidade, mesmo que ele é astringente e acaba trabalhando, reduzindo esse excesso de água no corpo. Os feijões também, para essa pessoa mais robusta, são feijões com grão pequeno, tá? Então, entre o feijão azul, que o feijão moyage. Moyage é um grãozinho de feijão verdinho. Eu tenho um post lá no meu feed onde eu falo desse feijão azul, que depois que vocês quiserem, procure lá no feed, vai ter um post meu falando desse feijão. Então, feijão também para essa pessoa é grãos pequenininhos, tá? Bem pequenininhos, para facilitar a digestão dessa pessoa. Olá, Fidelis Alfa, entrou aqui agora. Seja bem-vindo, meu irmão. Cibele também entrou aqui agora, o Wagner tá aqui. Muito obrigada, viu, gente? Gratidão, olha, pela presença de cada um de vocês. Já agradeço desde já, tá bom? Então é nesse sentido que nós fazemos, né, quando a gente vai trabalhar o processo de desbiose intestinal, a gente olha isso, tá? E o mais interessante, gente, é o seguinte: se você quiser fazer algum acompanhamento holístico comigo, nessa visão ayurvédica, eu consigo fazer esse tratamento de forma online, então não precisa ser de forma presencial, porque eu sou terapeuta e eu, como terapeuta ayurvédica, conhecedora um pouco dessa ciência milenar da Índia, eu consigo fazer esse tipo de tratamento com você. Então, se você tá aí, tá querendo de repente emagrecer e muitas das vezes você já fez vários protocolos e ainda não conseguiu, e você já fez esses tratamentos na visão ocidental, que tal você ir procurar um tratamento mais holístico para ver se você, né, vai mudar alguma coisa ou não, tá? É muito interessante, gente, é muito interessante. Então, dessa forma eu consigo também te ajudar, tá? Então, eu consigo fazer o atendimento de forma online. Então, caso você tenha interesse, de repente, você ficou interessada, eu trabalho, claro, olha, o foco hoje, o meu foco, eu falo de emagrecimento, mas o meu foco principal, gente, é na busca da saúde, é fazer com que você pare de perder saúde, autoestima, energia, liberdade, e que você realmente possa conquistar super saúde e vitalidade, para que você assim usufrua de uma vida longa. Gente, quando a gente tem saúde, a gente tem tudo. E aí vem emagrecimento, vem outras coisas, vem energia, autoestima, tudo isso é consequência de você ter uma super saúde, tá? Então hoje, se você tá aí com algum sintoma, seja ele uma desbiose intestinal, que é o que eu falei no início dessa policlese, seja outras coisas, até mesmo algum sintoma de patologia, né? Sei lá, um diabetes, uma hipertensão, colesterol alto, essas coisas todas, vem pra visão holística, vem! Tem muita coisa bacana que a gente pode fazer,
muita coisa bacana. E a minha missão realmente é te ajudar. É te ajudar. Né? Eu tenho uma missão que é de transformar a sua vida, fazer com que você realmente tenha uma super saúde. Porque a gente com saúde, a gente tem tudo. A saúde é ouro, gente, tá? É algo precioso, tá? É algo precioso. E é isso, meus amores. Roselito aqui agora, seja bem-vindo. Lolo, seja bem-vinda, minha querida, tá? Então, era aí, assim, eu espero ter trago um pouquinho, né, desse meu conhecimento para você. Eu espero que você possa ter absorvido, entendido um pouquinho desse conhecimento holístico e que talvez você possa pegar alguma coisinha que eu falei aqui e colocar em prática. Talvez coloque hoje mesmo, já coloque em prática alguma coisa, tá bom? Mas entre em ação, não fique parado, entre em ação. Quando? Já, agora, tá bom? Então, a Policlass de hoje foi falar desse assunto. Eu quero muito fazer mais e mais Policlass, falando um pouquinho mais desse conhecimento milenar ayurvédico. Eu quero trazer mais coisas para vocês, tá bom? Mas para isso, a interação de vocês, o comentário de vocês é muito importante para mim, porque isso me dá ânimo, me dá energia, disposição em querer realmente fazer mais e trazer mais para vocês aqui, tá bom, meus amores? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Bom, tem comentários aqui, ok? Gostaram da Policlass, gente? Coloca aí nos comentários. Eu preciso finalizar porque o Instagram, ele fecha aqui com 1 hora. E eu quero salvar essa Policlass pra você. Gente, eu quero fazer o seguinte. Eu quero que vocês printem a tela e depois compartilhem aí nos stories de vocês essa Policlass, tá bom? Então eu vou fazer uma pose aqui, printem a tela, depois marquem lá que vocês estiveram comigo na Policlass, que gostaram da Policlass, sei lá, tá? Mas comentem. Então, vou fazer uma pose aqui, printem a tela, tá bom? Vamos lá. Printou a tela? De novo? De novo? Printou? Vamos de novo? Beleza. Se você tiver printado a tela, marca lá nos seus stories, me marca e fala que você esteve aqui na Policlass comigo, tá bom? Meus seguidores, meus chuchus, muitíssimo obrigada, gratidão pela presença de cada um de vocês aqui. Muito obrigada pela sua presença aqui comigo. Você não sabe o quão feliz eu fico de ter a sua presença aqui nas minhas Policlass. Eu fico mais animada, mais energizada e, enfim, isso me dá mais ânimo e força de fazer as coisas. E se você quiser ajuda, conte comigo, eu tô aqui pra te ajudar. Me chama em inbox, vai ser uma honra fazer com que você tenha uma super saúde e dessa forma conquiste uma vida longeva, tá bom? Um cheiro, meus amados, meus seguidores, e até a próxima Policlass. Fui! Tchau!